O dia começou como qualquer outro, mas a expectativa no ar era palpável. Um novo projeto estava prestes a ser lançado, e eu, uma funcionária casada, me vi no centro das atenções. A sala de reuniões estava cheia, com olhares desconfiados dos colegas. Eles sempre me viam como uma mulher talentosa, mas subestimada, e essa nova oportunidade era minha chance de provar meu valor. Enquanto apresentava minhas ideias, notei o olhar do meu chefe fixo em mim. Era um misto de admiração e curiosidade. Naquele momento, percebi que ele via algo em mim que os outros não conseguiam enxergar. Após a apresentação, alguns colegas começaram a murmurar entre si, questionando minhas capacidades. "Ela não vai conseguir", ouvi um deles dizer em tom sarcástico. A insegurança começou a se infiltrar em mim como uma sombra. Mas o que eu não esperava era que meu chefe se aproximasse após a reunião. Ele elogiou minha apresentação de maneira sincera. "Você trouxe algo novo para a mesa", disse ele com um sorriso que iluminou seu rosto sério. Aquela simples frase fez meu coração acelerar. O respeito que eu sempre busquei parecia finalmente estar ao meu alcance. A conversa fluiu naturalmente, e ele me convidou para um café após o trabalho. O convite pegou-me de surpresa e uma mistura de emoções tomou conta de mim. Eu deveria recusar? Mas havia uma parte de mim que ansiava por aquela conexão. A ideia de compartilhar um momento mais íntimo com ele me deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. No caminho para o café, as ruas de Lisboa estavam vibrantes, cheias de vida e aromas deliciosos vindos das barracas da Feira da Ladra. O fado ecoava ao fundo enquanto caminhávamos lado a lado, uma sinfonia perfeita para aquele momento inesperado. Meus pensamentos estavam confusos, e eu sabia que isso poderia complicar minha vida familiar. Sentamos em uma mesa no café à brasileira, onde o aroma forte do café envolvia tudo ao nosso redor. Ele falava sobre suas experiências na empresa e eu ouvia atentamente, tentando esconder o turbilhão de sentimentos dentro de mim. Nossos olhares se cruzavam frequentemente, em cada troca parecia carregar um significado oculto. A conversa fluiu até que percebi que estávamos mais próximos do que imaginava. O ambiente boêmio nos cercava enquanto a tensão entre nós aumentava lentamente. Eu lutava contra os pensamentos sobre minha vida familiar e as promessas feitas anos atrás. Quando deixamos o café naquela noite, algo mudou dentro de mim. A atração por ele crescia a cada instante, mas também crescia a culpa pela traição implícita à minha vida conjugal. Caminhando pelas ruas iluminadas da cidade velha, percebi que estava em um caminho perigoso. "Até amanhã", ele disse ao se despedir na esquina da rua onde morava. As palavras ecoaram em minha mente enquanto eu entrava em casa com um nó no estômago e uma decisão difícil pela frente. Até onde eu estaria disposta a ir por esse novo sentimento? A manhã seguinte chegou com um peso no meu coração. O projeto que estávamos desenvolvendo exigia nossa colaboração constante, e a expectativa de vê-lo novamente me deixava ansiosa. Caminhei até o escritório, tentando ignorar a culpa que me acompanhava. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativas, e eu sabia que a minha atração por ele era um segredo que não poderia ser revelado. Durante a reunião, ele elogiou minha criatividade diante de todos. "Seu trabalho é excepcional", disse, enquanto todos os olhares se voltavam para mim. A admiração nos olhos dele fez meu coração acelerar, mas logo a culpa voltou a me assombrar. Como eu poderia aceitar isso? Como poderia desfrutar de um momento tão doce sabendo que havia outra vida à qual eu pertencia? Na pausa para o café, o ambiente estava mais calmo. Ele se aproximou, seu olhar intenso fixo em mim. "Você está bem?", perguntou com uma preocupação genuína. As palavras eram simples, mas havia algo mais entre nós, uma eletricidade palpável que não conseguia ignorar. Nós nos beijamos. Foi um pensamento que atravessou minha mente como um raio. A ideia era absurda e ao mesmo tempo irresistível. O desejo crescia em cada conversa que tínhamos, cada troca de olhares carregados de significados ocultos. O resto do dia passou em um borrão de tarefas e sorrisos nervosos.
A cada interação com ele, sentia-me mais viva e ao mesmo tempo mais culpada. No final do expediente, ele sugeriu que continuássemos trabalhando em um café próximo ao escritório. É melhor assim, disse ele enquanto caminhávamos juntos pelas ruas de Lisboa. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro das flores nas barracas da feira próxima. Cada passo parecia uma dança entre o certo e o errado. No café, as conversas fluíam naturalmente, mas havia uma tensão subjacente que não podia ser ignorada. Ele falou sobre suas ambições profissionais e como admirava pessoas criativas como eu. Eu ouvia atentamente, mas minha mente estava ocupada com pensamentos sobre minha vida familiar. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, algo mudou no ar entre nós. Ele hesitou por um momento antes de se inclinar na minha direção. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nossos rostos se aproximavam lentamente, o beijo foi suave e carregado de promessas não ditas. Assim que nos afastamos, a realidade voltou com força total. O medo do que acabará de acontecer pairava sobre nós como uma nuvem escura. Eu sabia que esse momento tinha mudado tudo entre nós. Precisamos ter cuidado, murmurei, olhando em seus olhos. Sim. Ele respondeu com seriedade, mas havia uma faísca inegável na sua expressão. A noite caiu sobre Lisboa enquanto caminhávamos em direções opostas pela primeira vez desde aquele café. A cidade estava linda sob as luzes noturnas, mas meu coração estava pesado com a incerteza do futuro. Com cada passo dado para longe dele, sentia-me presa em um labirinto sem saída, não havia como voltar atrás agora. O medo da descoberta me consumia enquanto eu entrava em casa novamente, tentando esconder a tempestade interna que se formara dentro de mim. As horas seguintes foram marcadas por insônia e reflexões inquietantes sobre as consequências da escolha feita naquela noite mágica e proibida. Acordei com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. O peso do que havia acontecido na noite anterior ainda pairava sobre mim. Sentei-me na cama, tentando organizar meus pensamentos. O projeto no trabalho estava avançando, mas a cada dia que passava, a linha entre o profissional e o pessoal se tornava mais tênue. Enquanto me preparava para o dia, pensava em como esconder esse novo lado de mim mesma. A atração que sentia era intensa e inegável, mas a culpa também se fazia presente como uma sombra constante. Ao chegar ao escritório, o ambiente parecia diferente. A tensão entre nós dois aumentara, e cada olhar trocado carregava um peso que não podia ser ignorado. Na pausa para o café, uma colega me lançou um olhar curioso. Você está bem? Parece distraída. Sorri nervosamente, tentando disfarçar. Só cansada respondi, enquanto meu coração acelerava ao ver meu chefe se aproximar. Ele me chamou para discutir detalhes do projeto em uma sala reservada. A conversa fluiu naturalmente, mas havia algo no ar que tornava tudo mais intenso. Quando nossos olhos se encontraram, senti um impulso irresistível. Nossos lábios se encontraram em um momento fugaz de vulnerabilidade e desejo. A porta estava trancada, mas a possibilidade de sermos descobertos era aterrorizante. O som de passos se aproximando fez meu coração disparar. Precisamos ter cuidado, ele disse em um sussurro, enquanto eu tentava recuperar a compostura. Os dias seguintes foram marcados por encontros furtivos e conversas sussurradas nos corredores vazios. A adrenalina de viver esse amor secreto era emocionante, mas também desgastante. A vida em casa tornava-se cada vez mais difícil de ignorar, as perguntas do meu parceiro aumentavam à medida que eu me distanciava emocionalmente dele. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela Feira da Ladra após o trabalho, um lugar cheio de vida e cores, percebi uma colega nos observando com atenção excessiva. O olhar dela carregava uma desconfiança que me deixou inquieta. Precisamos ser mais discretos, eu disse, tentando manter a calma. Ele concordou, mas havia algo nos seus olhos que sugeria que ele também estava lutando contra seus próprios demônios internos. As conversas sobre o projeto continuavam a fluir, mas agora cada palavra parecia carregada de significados ocultos.
Um convite inesperado surgiu, uma viagem a trabalho para discutir novas estratégias com um cliente importante fora da cidade. A ideia de passar tempo longe da rotina habitual parecia tentadora e perigosa ao mesmo tempo. Você vai? Ele perguntou com um brilho nos olhos que não consegui decifrar completamente. Sim, respondi hesitante, imaginando as possibilidades dessa viagem, tanto profissionais quanto pessoais. Mas à medida que os dias passavam e a data da viagem se aproximava, minha mente estava repleta de dúvidas sobre minhas escolhas e suas consequências. O medo do que poderia acontecer começou a dominar meus pensamentos. Finalmente chegou o dia da partida, uma mistura de excitação e ansiedade tomou conta de mim enquanto arrumava minha mala. Mas antes de sair de casa, recebi um telefonema inesperado que mudaria tudo novamente, algo do passado ameaçava vir à tona. Com o coração acelerado e a mente confusa, percebi que não havia como voltar atrás agora, as decisões estavam feitas e as consequências estavam prestes a se revelar diante de mim em toda sua complexidade. A viagem começou com um misto de expectativa e receio. O avião cortava as nuvens, e eu me deixava levar pela ideia de que, por algumas horas, poderia escapar das obrigações que me cercavam. Ao lado do meu chefe, a conversa fluía naturalmente, mas a tensão entre nós era palpável. Cada olhar trocado trazia à tona a lembrança dos momentos que compartilhamos em segredo. Assim que chegamos ao hotel, uma sensação de liberdade me envolveu. Estávamos longe das pessoas que nos conheciam, longe dos olhares críticos e do peso da culpa. Enquanto ele organizava os detalhes da apresentação, não pude deixar de admirar sua dedicação. A admiração rapidamente se transformou em algo mais profundo. No entanto, o peso da infidelidade começou a me atormentar. O telefone tocou no meu bolso, e ao atender, a voz familiar do meu parceiro trouxe à tona todas as inseguranças que tentava ignorar. A conversa foi breve, mas suficiente para me lembrar das promessas que fiz. A culpa se intensificou. Durante o jantar no hotel, o clima mudou. Ele parecia mais próximo, mais atento a cada palavra minha. As risadas se tornaram mais frequentes e os olhares mais intensos. Quando ele se inclinou para sussurrar algo engraçado em meu ouvido, senti um frio na barriga e uma vontade incontrolável de ceder à atração crescente. E então tudo aconteceu rapidamente, não houve tempo para pensar ou hesitar. Passamos a noite juntos, e naquele momento tudo parecia perfeito. O mundo exterior desapareceu enquanto nos entregávamos à conexão que havia se formado entre nós. Mas ao amanhecer, a realidade começou a se infiltrar novamente na minha mente. O telefonema anterior ainda ecoava em meus pensamentos e as consequências da noite anterior começaram a pesar como uma âncora no meu coração. A expectativa do dia seguinte trazia uma nova pressão, uma apresentação importante estava prestes a acontecer. Enquanto ele se preparava para sair do quarto, recebi outra ligação inesperada. Era uma colega de trabalho preocupada com minha ausência na reunião matinal. Sua voz soava alarmada e cheia de suspeitas, ela mencionou algo sobre um projeto em risco por causa da minha falta. A adrenalina subiu ao ouvir suas palavras, o medo tomou conta de mim novamente. Como eu poderia justificar minha ausência? E o que aconteceria se eles descobrissem sobre nós? Meu mundo parecia desmoronar diante daquela simples ligação. Com um nó no estômago e o coração acelerado, percebi que precisava tomar uma decisão rápida antes que tudo escapasse do controle. As consequências estavam prestes a se revelar, não apenas para mim, mas também para ele. O dia prometia ser difícil, e enfrentar o olhar dos colegas seria um desafio monumental agora que havia cruzado uma linha sem volta. O telefone tocou novamente enquanto eu tentava organizar meus pensamentos confusos, era ele perguntando onde eu estava e se tudo estava bem. Aquela pergunta simples carregava um peso imenso. Eu estava prestes a perder tudo ou encontrar um caminho incerto para seguir em frente? O dia seguinte começou com um peso no peito. As conversas na empresa estavam mais intensas, e os olhares pareciam mais curiosos do que nunca.
O evento social que se aproximava prometia ser um teste para nós dois. Enquanto me preparava, a mente estava repleta de perguntas. Como lidar com o que estava acontecendo? A pressão do trabalho e da vida pessoal se tornava cada vez mais insuportável. O telefone tocou novamente. Era ele, perguntando sobre a programação do evento. A voz dele, sempre tão segura, agora trazia uma fragilidade que não passava despercebida. Ele mencionou que também estava passando por um divórcio, algo que nunca havia compartilhado antes. Essa revelação trouxe uma nova dimensão à nossa relação, e estávamos ambos perdidos em mares tempestuosos. Durante o evento, a atmosfera estava carregada de tensão. Os colegas conversavam animadamente, mas eu sentia como se estivesse em uma bolha, isolada das interações ao meu redor. O olhar dele buscava o meu entre a multidão, e quando nossos olhos se encontraram, um entendimento silencioso passou entre nós. Precisamos conversar, ele disse em um sussurro quando finalmente nos encontramos em um canto mais reservado. A intensidade do momento fez meu coração acelerar. O mundo à nossa volta desapareceu enquanto ele continuava. Não sei como vamos lidar com isso. Olhei para ele e vi a insegurança refletida em seu rosto. As pessoas ao nosso redor riam e dançavam, mas para nós havia apenas aquele instante carregado de significado e confusão. A conversa fluiu naturalmente, mas cada palavra parecia pesar como chumbo nas minhas costas. Ele expressou sua preocupação sobre o futuro e as implicações de continuarmos juntos nesse caminho incerto. As coisas estão complicadas para mim, confessou ele, quebrando o silêncio entre nós. Os olhares curiosos dos colegas eram palpáveis quando saímos da sala onde havíamos conversado. Eu sabia que estávamos sendo observados, mas especulações começaram a surgir como sombras atrás de nós. Uma colega se aproximou durante a pausa para o café e lançou uma pergunta aparentemente inocente: "Vocês estão bem?" Parecem diferentes. A tensão aumentou ainda mais dentro de mim ao ouvir aquelas palavras. A última coisa que eu queria era levantar suspeitas sobre nossa relação. O medo de sermos descobertos me consumia. A noite avançava e a música envolvente do fado ecoava pelo ambiente enquanto tentávamos nos misturar aos demais convidados. Mas a conexão entre nós era inegável, cada toque casual parecia carregado de eletricidade. Quando finalmente conseguimos nos afastar da agitação do evento, ele segurou minha mão com firmeza e disse: "Precisamos decidir o que queremos fazer." Essas palavras ecoaram na minha mente como um sino tocando em meio ao caos. Uma decisão crucial estava prestes a ser tomada, e eu sabia que não poderia adiar mais essa conversa difícil. O dilema entre seguir meu coração ou preservar minha vida familiar tornava-se cada vez mais angustiante. Enquanto deixávamos o evento juntos sob as luzes cintilantes da cidade, percebi que cada passo dado nos levava a um futuro incerto. As ruas de Lisboa pareciam refletir minha confusão interna, belas e cheias de caminhos desconhecidos à frente. A cidade pulsava ao nosso redor, mas eu estava presa em um turbilhão de emoções. A conversa que se aproximava com meu chefe era uma tempestade à espreita, e cada passo parecia mais pesado. O aroma dos pastéis de nata que saíam das confeitarias nas ruas de Lisboa me lembrava da simplicidade da vida que deixava para trás, enquanto me aproximava do abismo de uma escolha. "Precisamos falar", ele disse, sua voz carregada de um peso que não conseguia ignorar. Olhei em seus olhos e vi a mesma confusão refletida. O tempo parecia parar enquanto caminhávamos pela Alfama, as ruas estreitas e sinuosas parecendo nos observar, cúmplices do nosso segredo. A culpa me consumia. Meu coração, dividido entre a vida familiar e essa nova paixão, batia descompassado. As mensagens trocadas durante a noite ainda ecoavam na minha mente. O pensamento de que meu parceiro poderia descobrir tudo me deixava inquieta. Como seria enfrentar essa realidade? Quando finalmente chegamos ao café onde costumávamos nos encontrar, o ambiente boêmio parecia mais pesado do que o habitual. As conversas animadas ao nosso redor tornaram-se um ruído distante.
Ele pediu um café forte, enquanto eu apenas olhava para a xícara vazia à minha frente. Eu não posso continuar assim, ele começou, quebrando o silêncio. As palavras dele pareciam um golpe no meu estômago. A situação está complicada demais. Complicada? Eu quase ri, mas havia uma tristeza profunda na minha voz. Estamos jogando tudo fora por algo que pode nunca ser. Ele hesitou antes de responder. Eu sei que temos algo especial, mas é arriscado demais. Seu olhar desviou para a janela, como se buscasse uma saída. O coração disparou com a possibilidade do fim antes mesmo de começarmos verdadeiramente. Uma parte de mim queria gritar por mais tempo, mais oportunidades para explorar esse amor proibido, outra parte sabia que precisava ser realista. Nesse momento crítico, meu telefone vibrou na bolsa. O nome do meu parceiro iluminou a tela como um sinal de alerta. O pânico subiu pela minha garganta enquanto eu hesitava em atender. É ele, murmurei, olhando para o chefe com um misto de culpa e desespero. Atenda, ele disse com uma determinação suave. Respirei fundo e atendi à chamada. A voz familiar soou do outro lado. Onde você está? Senti sua falta. As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Estou só tomando um café, respondi com dificuldade. O café à brasileira. Você sempre vai lá, ele continuou, sem perceber a gravidade da situação. Enquanto falávamos, olhei nos olhos do meu chefe e vi a frustração misturada com desejo refletida neles. Era como se estivéssemos em um jogo onde as regras mudavam constantemente e ninguém sabia como terminar. Depois da conversa rápida e tensa com meu parceiro, desliguei o telefone e encarei o homem à minha frente novamente. Ele estava pálido, as emoções estavam à flor da pele entre nós. Não posso continuar assim, ele repetiu lentamente, como se estivesse tentando se convencer. Um silêncio pesado pairou sobre nós enquanto eu lutava contra as lágrimas que ameaçavam escapar. O futuro estava incerto e a decisão estava em minhas mãos: seguir adiante ou recuar para a segurança da minha vida anterior. Com o coração acelerado e uma sensação crescente de desespero dentro de mim, percebi que o dilema não era apenas sobre amor ou dever, era sobre quem eu realmente era e quem desejava ser no meio desse caos emocional. O dia seguinte chegou com uma nuvem de incerteza pairando sobre mim. O café da manhã em casa era silencioso, a rotina habitual agora parecia um eco distante da vida que eu levava antes. Olhei para o meu parceiro, que estava absorto em seus pensamentos. A culpa me consumia, mas havia algo dentro de mim que ansiava por liberdade. No trabalho, o ambiente estava carregado de tensão. O projeto que havíamos iniciado juntos se tornará um sucesso inesperado, mas a alegria do reconhecimento não conseguia dissipar a sombra do meu dilema. Ele me chamou para uma reunião privada e, ao entrar na sala, o coração disparou. O olhar dele era intenso, quase como se pudesse ler meus pensamentos. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, ele disse, quebrando o silêncio. Suas palavras eram firmes, mas havia um toque de vulnerabilidade nelas. A tensão entre nós era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Eu sei, respondi, tentando manter a voz firme. Mas e quanto ao nosso trabalho? E nossas vidas? As perguntas saíram mais como um sussurro do que uma afirmação. Ele hesitou. Não é fácil para mim também, confessou. Mas não podemos continuar assim sem definir o que queremos. Nesse momento, percebi que ele também estava lutando contra suas próprias inseguranças e medos. A conversa fluiu entre nós, revelando camadas de emoções que estavam ocultas sob a superfície. Falar sobre nossos sentimentos trouxe um alívio temporário, mas também intensificou a confusão dentro de mim. Eu queria acreditar que poderíamos encontrar uma solução que funcionasse para ambos. Enquanto isso, as mensagens trocadas entre nós se tornaram mais frequentes e carregadas de significado. Em um momento de fraqueza emocional, decidi abrir meu coração mais uma vez. O que você realmente quer? Perguntei.
Ele olhou nos meus olhos e disse: "Quero ser feliz ao seu lado." Aquela declaração ressoou em mim como um eco distante de tudo o que eu desejava ouvir. Mas logo em seguida, a realidade bateu à porta novamente quando recebi uma mensagem inesperada do meu parceiro: "Precisamos conversar sobre nós." Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. O peso da traição se tornou ainda mais real. "Eu não posso perder você", ele disse durante nossa conversa à noite. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto tentava explicar minha confusão interna. Cada palavra parecia pesar toneladas e eu sabia que estava prestes a tomar uma decisão crucial. O telefone tocou novamente enquanto ele falava comigo. Era uma ligação do escritório pedindo minha presença imediata para discutir o projeto recém-lançado. O tom urgente fez meu coração acelerar ainda mais. A noite anterior ainda estava fresca na memória, passamos a noite juntos. Agora tudo parecia desmoronar diante dos meus olhos. Eu precisava decidir entre seguir meu coração ou proteger minha família e minha vida como conhecia até então. O dilema se intensificava e eu sabia que cada escolha teria consequências irreversíveis. Com o futuro incerto diante de mim e as expectativas pesando sobre meus ombros, preparei-me para enfrentar as repercussões das minhas ações e suas consequências inevitáveis. A manhã seguinte trouxe um silêncio ensurdecedor. O aroma do café fresco preenchia a cozinha, mas eu não conseguia saborear. A imagem do meu chefe ainda dançava em minha mente, misturada com as lembranças da noite anterior. A decisão que eu precisava tomar parecia mais pesada do que nunca. Enquanto me preparava para o trabalho, o olhar no espelho refletia uma mulher dividida. A vida familiar e a atração pelo meu chefe estavam em constante conflito. A conversa que tive com ele na noite passada ainda ecoava em meus pensamentos, e cada palavra parecia me puxar para mais perto de um abismo desconhecido. No escritório, a atmosfera estava carregada. Os colegas de trabalho trocavam olhares discretos, e eu podia sentir o peso das expectativas sobre mim. O projeto que estávamos desenvolvendo era crucial, mas a pressão agora ia além do trabalho. A tensão entre mim e meu chefe era palpável. Durante a reunião, ele elogiou minha contribuição de forma calorosa e sincera. "Você trouxe uma nova perspectiva para este projeto", disse ele, fazendo com que todos na sala se virassem para mim. Aquela admiração me deixava lisonjeada, mas também aumentava minha culpa. As palavras dele eram um bálsamo e uma maldição ao mesmo tempo. Depois da reunião, ele me chamou para conversar em particular. O coração acelerou quando entrei em seu escritório, a porta se fechando atrás de mim como um sinal de que estávamos sozinhos novamente. "Precisamos discutir o futuro deste projeto", começou ele, mas logo o tom mudou. "E sobre nós." O mundo ao nosso redor parecia desaparecer enquanto ele falava. Cada palavra carregava um peso emocional que eu não podia ignorar. Ele expressou suas inseguranças sobre nosso relacionamento secreto e como isso poderia afetar nossas carreiras. "Não sei se podemos continuar assim", disse ele com sinceridade. Aquelas palavras cortaram fundo. Eu queria gritar e dizer que não era apenas sobre o trabalho, era também sobre nós dois. Em vez disso, permaneci em silêncio, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Quando saí de seu escritório, uma colega me abordou com um olhar curioso. "Você parece diferente hoje", comentou ela, levantando uma sobrancelha sugestiva. Aquelas palavras foram como um alerta, e eu precisava ser cuidadosa. A tarde passou lentamente enquanto tentava focar nas tarefas do dia a dia, mas minha mente estava longe dali. As mensagens trocadas entre nós ecoavam como fantasmas em minha mente, cada risada compartilhada e cada olhar furtivo agora pareciam ter consequências mais profundas. Ao final do expediente, decidi dar uma volta pela Feira da Ladra antes de ir para casa. O mercado estava vibrante com cores e sons típicos de Lisboa, mas tudo parecia distante e irrelevante naquele momento. Enquanto caminhava entre as barracas de antiguidades e artesanato local, meu telefone vibrou no bolso, uma mensagem dele apareceu na tela: "Precisamos falar novamente."
O coração afundou no peito ao ler aquelas palavras. Aquela conversa estava prestes a mudar tudo novamente, as incertezas voltavam a assombrar minha mente enquanto eu olhava para os objetos à venda ao meu redor, pequenos fragmentos de vidas alheias que pareciam tão distantes da minha realidade atual. Com a decisão pairando no ar como uma nuvem negra prestes a desabar sobre mim, percebi que não havia como escapar das consequências do caminho escolhido até então.